pode ser abençoado sem a movimentação dos espíritos. Se há demônios a se mover, há anjos a se mover. E eu repreendo toda ação demoníaca contra você. Que o céu se abre, os anjos se movem na tua direção. Na tua casa manda você. Você não me entendeu? No teu território, você quem comanda. Não deixa outros espíritos exercerem domínio no teu território. Vou repetir, não deixa qualquer espírito dominar o teu território. Exerça domínio e dá ordem de comando e eles vão sair. Posso ouvir amém desta igreja? O domínio espiritual é a influência que uma pessoa consegue ter no mundo espiritual para impactar a terra, para gerar mudança no mundo físico. Que influência você tem ou consegues ter no mundo espiritual? Que influência tuas orações produzem no mundo espiritual? Que influência? Somos tão carnais que tudo que nós fizemos não gera influência no mundo espiritual. Por essa razão não temos como dominar no mundo físico. Por quê? Quem domina no mundo físico é quem domina os espíritos que reinam no mundo físico. Para você dominar no teu bairro, você tem que dominar os espíritos que dominam no teu bairro. Para você ter um domínio, um reinado na família que você nasceu, romper as barreiras, romper as maldições, romper os limites que lá existem, você tem que ter uma influência maior no mundo espiritual contra os espíritos que se levantam dentro da família. Se você não exercer essa influência, se você não exercer essa mudança de jeito nenhum, você vai continuar ano após ano da mesma forma, com os mesmos resultados, sem gerar mudança alguma. Porque a tua mudança não depende da roupa que você mete. A tua mudança não depende do perfume que você usa. A tua mudança depende das movimentações que você provoca no mundo espiritual. Maria, para nascer Jesus, tinha que receber uma visitação do mundo espiritual. Um anjo tinha que vir anunciar. A Ana, para conceber Samuel, tinha que receber uma palavra do mundo espiritual. Um sacerdote tinha que lhe declarar. Posso ouvir amém desta igreja? Deus prometeu filho para Abraão, mas no momento exato Deus enviou anjos para virem abençoar Abraão. Não, você não está percebendo o que eu estou a dizer. Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaac. Só que Jacó sai da terra do seu pai. Chegando a Betel, Jacó dorme, coloca a cabeça numa pedra. E Jacó começa a ter uma visão, que o céu se abriu. Havia uma escada onde anjos subiam e desciam. E Jesus, quando se encontra com Natanael, Natanael diz: tu és verdadeiramente o Messias. Jesus fala para Natanael: de agora em diante tu verás o céu aberto, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, quando o céu se abre, há movimentação dos espíritos. Ninguém pode ser abençoado sem a movimentação dos espíritos. Se há demônios a se mover, há anjos a se mover. E eu repreendo toda ação demoníaca contra você. Que o céu se abre, os anjos se movem na tua direção. Os anjos que desciam na piscina de Betesda não morreram. Que se movam na tua direção. É tempo que os anjos devem visitar a tua casa. Não estou a ouvir amém desta igreja. É tempo que os anjos devem visitar a tua vida. Para de ter simplesmente experiências com o demônio. Tens que passar a ter experiências com anjos. Tens que passar a ter experiências com anjos. Não é só demônios que visitam, anjos também visitam. Não é só demônios que atacam, anjos também protegem. Não é só demônios que colocam doença, anjos colocam saúde. Não é só demônios que fecham os caminhos, anjos abrem caminhos. A Bíblia diz: povo a sair da terra do Egito para a terra prometida.
havia um anjo à frente dele e um anjo atrás dele. Quer dizer, quando você está em movimento, para que haja concordância entre o reino dos céus na tua vida, na medida que você se move, tem que haver a movimentação dos espíritos do reino sobre a tua vida. A Bíblia diz: quando chegaram diante do mar vermelho, abriu-se o mar, eles começaram a passar. Um anjo que estava à frente passou atrás deles. Eu estou a profetizar para alguém nesta manhã. Cada passo que você vai marcar, há anjos a tomarem controle do perímetro, há anjos a controlarem o caminho que você vai andar. Não há tala que você vai pisar que vai se concretizar. God bless you, que Deus abençoe a tua semente. Não há anjo que vai se distanciar de você, porque eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Ah, você não está me ouvindo? Anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Amém. Nós devemos perceber como as coisas funcionam. Devemos perceber as movimentações dos espíritos. Devemos perceber como Deus está operando. E a mensagem que eu vou pregar hoje vai te pontualizar, vai te elevar, vai te agitar, e a mudança vai acontecer. I prophesy Sambarnal, a mudança vai acontecer. A transformação vai acontecer. O que estava fechado vai se abrir. O que não estava acontecendo vai começar a acontecer. O que estava bloqueado vai se desbloquear. O que não dava certo vai dar certo. A chave vai te ser dada e você vai abrir. A Bíblia diz que nos deram a chave para fechar na terra e fechar no mundo espiritual. Abrir na terra, abrir no mundo espiritual. Hoje você vai abrir o que estava fechado. Não importa quem fechou, a autoridade que te foi dada para você abrir. Levanta a mão e fala: hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Não vai falhar. Não vai falhar. Em nome de Jesus. Nós fomos chamados para exercer domínio. Você foi chamado para dominar. Quando você leva a tua vida, ou seja, o teu espírito, quando você eleva a tua espiritualidade, você começa a exercer domínio. Demônios só atacam aqueles que são fracos espirituais. Por essa razão, maus espíritos não têm medo da roupa que você usa. Porque até os grandes mágicos também usam fio de ouro. Grandes mágicos também usam fatos caros. Demônios têm medo daquele que dobra joelho, tem uma vida intensa de oração. Feiticeiro não tem tempo de voar, de visitar casa de alguém que tem vida de oração. Aonde há oração há fogo, aonde há fogo ninguém encosta. A partir de hoje eleva a tua vida de oração. Não há maus sonhos que vai te visitar. Não há marido da noite que vai te dominar. Não há doença que vai resistir à tua oração. Recebe esta graça em nome de Jesus. Recebe esta graça em nome de Jesus. Temos que parar de ser religiosos e se tornar homens e mulheres espirituais. Somos muito religiosos, amamos muito a religiosidade, amamos muito a religião, mas somos poucos espirituais. Ora, a Bíblia diz: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A hora é agora, e a hora já chegou, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, pois adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ah, posso pregar para alguém aqui? Quando você adora em espírito e em verdade, em espírito é a natureza que você tem, a verdade é a frequência espiritual que você se encontra.
E qual é a tua frequência espiritual? Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões, e todo o poder do maligno não vos fará mal. É sobre essa verdade que o teu espírito deve exercer domínio. É sobre essa verdade que teu espírito deve reinar sobre esta terra. Eu não quero ter crentes choronos, não quero ter filhas choronas, não quero ter filhos choronos. Qualquer coisa, pai, qualquer coisa, pai. Não, te foi dada autoridade para exercer domínio. Não é o apóstolo que vai chegar na tua casa e dizer: demônio, sai daqui. Mau sonho, sai daqui. Não é o apóstolo, é você. Na tua casa manda você. Você não me entendeu? No teu território você é quem comanda. Não deixa outros espíritos exercerem domínio no teu território. Vou repetir, não deixa qualquer espírito dominar o teu território. Exerça domínio e dá ordem de comando e eles vão sair. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão o quê? Expulsarão o quê? Demônio. Você não está entendendo. Hoje mesmo, quando você chegar, dá ordem para eles largar a tua casa. Dá ordem para eles largar a tua... Oh my God. Josué não esperou Moisés lhe falar: a tua casa tem que servir ao Senhor. Ele, como dono do território, como dono da casa, como chefe da família, levantou e disse: eu e a minha casa serviremos a quê? Ao Senhor. Você tem que declarar a tua casa, a casa do Senhor. A tua casa, a casa de visitação divina. Quando você dorme, anjos vão passear na sala, anjos vão passear no quintal, porque a tua casa é a casa do Senhor. Posso revelar algo aqui? Deus expulsou Adão do jardim de Éden. Você não entendeu? Adão tinha uma casa no jardim. Deus lhe expulsou da casa dele. Como Deus expulsou Adão da casa que lhe deu, Deus decidiu descer para entrar em nossas casas. Posso pregar aqui? Já que eu lhe expulsei da minha casa que eu lhe dei, agora eu vou descer para entrar na casa dele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta, estou a bater. Quem me ouvir e abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Deixa Jesus entrar em você, deixa Jesus entrar em tua casa. As coisas vão acontecer. Por isso, depois de Jesus, a salvação começou a ser algo familiar. Crê no Senhor, serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor, serás salvo tu e a tua casa. A luz que você vai voltar com Ele. Não importa a escuridão que está lá. Até quem está debaixo daquela escuridão, a tua luz vai lhe iluminar. Se deixasse alguém doente em casa, na tua entrada a cura também entrou. Se deixasse alguém com problema em casa, na tua entrada a solução também entrou. Fala mais alto, cheio. Podemos avançar? O domínio espiritual. Vou te mostrar alguns pontos que fazem com que nós dominemos o mundo espiritual. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu já sinto uma unção forte aqui. Eu disse, já sinto uma unção forte aqui. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Levante na tua mão direita, fala: meu pai, meu pai, eu não aceito ser derrotado numa terra que me deixe domínio. Hoje eu anuncio a todos os espíritos
que eu sou vencedor. Ninguém vai me derrotar. Eu sou a cabeça e não a cauda. Eu sou rico, não sou pobre. Sou saudável e não sou doente. Em nome de Jesus. Bem alto, grita: yeah! 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 Para dominar no mundo espiritual é preciso entender algumas ferramentas, algumas informações e alguns segredos. Se vocês notarem, o primeiro segredo começa no texto que nós lemos. Para que haja um domínio espiritual é necessário ter um altar. O problema é que a igreja hoje não exerce o domínio que merece. Os crentes, os cristãos, filhos de Deus, não exercem o domínio que merecem. Porque os altares não foram edificados, foram construídos. Hello? O altar nunca é construído, o altar é edificado. Quando nós construímos o altar sem edificar o altar se torna simplesmente um lugar aonde a gente exerce situações ou eventos espirituais sem gerar alguma influência. Vou repetir. Quando o altar é construído, não é edificado, se torna simplesmente um lugar alto que a gente exerce uma função espiritual sem gerar uma influência espiritual. A Bíblia nunca fala da construção dos altares. A Bíblia sempre fala da edificação dos altares. A força do altar não está no cimento, no mosaico, no tapete que é colocado, no formato do altar. A força de um altar está nas instruções espirituais de como foi edificado este altar. Nota que a Bíblia está dizendo: Elias restaurou o altar do Senhor. Elias restaurou e edificou o altar. Primeira coisa, Elias vai começar com um grande segredo espiritual. Pega 12 pedras. Nota que quando a Bíblia faz registro de um evento e até o número, quer dizer que há um segredo ali. Há uma informação oculta por detrás das 12 pedras. E a própria Bíblia diz: as 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Logo aquele altar já estava entrando com uma força estrondosa, com uma força grande, porque estava a representar uma nação, uma população, uma multidão de pessoas. Alguém está aqui e diz amém? Quando nós falhamos na edificação dos altares, a igreja nunca vai exercer o domínio. Vamos ser sempre dominados. E hoje os altares foram modernizados. Já não há tempo para edificação, porque a edificação do altar leva tempo, custa sacrifícios, dias e dias e noites de oração. Ninguém quer passar nisso. Eu me lembro alguns tempos atrás. Para você ver esta igreja hoje, tens que recuar no meu passado espiritual. O que é que eu fiz nesse altar? Papá Jorge não me deixa mentir, Diaconisa Maria não me deixa mentir. Eu me lembro uma noite nós passamos aqui, tivemos em oração, comecei o trabalho da edificação dos altares. Há coisas que nós fizemos aí que eu não posso te falar. O altar não pode ser construído, o altar deve ser edificado. Qual é a força que os altares hoje têm? Por isso é que as pessoas não temem as igrejas, porque as mesmas igrejas não geram influências espirituais. Como pode gatuno sentir-se bem, assaltar uma igreja e dormir em paz? Você já ouviu uma casa de quimbandeiro que foi assaltada?
Você já ouviu uma casa de um feiticeiro que todo mundo sabe foi assaltado? Mas hoje assaltam casa de pastor, na paz do Senhor. Rompem as igrejas como se fosse estão a romper um armazém. Sim, porque aquele é um lugar onde pessoas se encontram sem uma influência espiritual. Onde tem um altar forte, Gatuno roubou de manhã, às 12 horas estava a trazer as coisas, sem ninguém lhe seguir, sem chamar a polícia, porque o que ele vai ver, o que ele vai sentir, vai perceber que ele mexeu no lugar errado. Fala cheio. Mas hoje as igrejas estão sendo assaltadas com muita facilidade, porque os altares não têm influência, porque os altares não têm impacto, porque os altares não têm poder. Roubou a igreja, está a dormir também, está a apanhar sono, está a sonhar ainda bem, está a acordar, está a engordar. Roubou a igreja do Senhor. Depois para dar mais raiva, que me irrita nisso, eles não roubam cadeira, roubam materiais que estão por cima do altar. A mesa de som, as colunas, levam o piano, todos esses materiais estão por cima do quê? Do altar. A arca da aliança, um homem, a arca queria cair, tentou ajudar. Só por ele ter ideia de ajudar, foi tocar na arca, sem ter permissão espiritual, morreu na hora. Gatuno entrou do teto, subiu no altar, pegou o piano, tudo, meteu no carro, foi, está a dormir. Que altar nós temos? Que impacto nós temos? Que influência espiritual esse altar tem? Porque os altares se modernizaram e já não gera aquela influência espiritual. Para nós começarmos a exercer o domínio, os altares devem ser reedificados. Temos que voltar na essência. Temos que recuar e analisar como estão os altares desta nação, como estão os altares das igrejas desta nação. Posso ouvir amém desta igreja? Porque hoje temos mais altares que escondem obras de feitiçarias e nós achamos que são altares de Deus. Por essa razão nós estamos a ver coisas que nunca vimos na geração passada. Há muita brincadeira sobre o altar, há falta de respeito e temor sobre o altar. Se acontecesse como na igreja de Atos, onde o apóstolo Pedro era o pastor, a pessoa fez voto, não cumpriu, morreu na hora, Ananias e Safira, haverá temor quando há uma punição do altar. Mas hoje os altares, as pessoas brincam. Ficou lugar de fazerem selfie. Eu aqui na igreja do apóstolo Cudibanza, olha eu aqui no púlpito dele. Temos que respeitar essa grande ferramenta espiritual. Altar é a nossa segurança de passagem dos espíritos do reino sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação e sobre o nosso bairro e sobre as nossas casas. Aleluia. O altar é uma grande ferramenta poderosa. Por isso Elias não fez nada sem antes edificar o altar. Existem altares que dominam em certas famílias, que está a bloquear a vida da maioria. Para que essa pessoa seja livre, ele deve vir e se conectar com o altar do Deus Altíssimo para receber a sua libertação. Nenhum altar é superior do que o altar do Deus Altíssimo. Mas nós não estamos a viver essa libertação, porque os altares são tão inferiores na influência espiritual que nem conseguem dominar o feiticeiro mais bebê do bairro. Aleluia. Amém. Precisamos colocar o altar em ordem. Precisamos verificar até onde nós estamos a falhar. Por falta da influência no altar, as igrejas agora estão a trabalhar com estratégia para multiplicação de membros. Por
Porque ninguém mais quer perder tempo a orar. Escute, até o altar gerar influência no bairro que a igreja está, toda pessoa vai entrar naquele lugar sem ser forçado para entrar. Aleluia. Temos que edificar o altar. E o povo também deve saber participar do altar para receber as bênçãos que esse altar produz, que esse altar traz. Porque cada altar tem o seu sacerdócio. Cada sacerdote tem as suas instruções. Não violamos a lei da salvação, mas a espiritualidade varia de sacerdote em sacerdote, sem romper os princípios do reino de Deus e os princípios doutrinários da palavra. Posso ouvir amém desta igreja? É necessário a gente começar a perceber essas coisas, que sem o altar nós somos fracos. Sem o altar você é derrotado. Foi o segredo dos patriarcas. O altar não faz parte do Antigo Testamento ou da lei mosaica. O altar veio primeiro que Abraão. O altar começou a ser edificado no jardim de Éden. Lembram do Caim e Abel? No culto dele só tinha altar e oferta. Lembram de Noé quando saiu da arca? Primeira coisa que ele edificou foi o altar. Posso ouvir amém desta igreja? Lembram de Abraão quando foi chamado por Deus? Depois de ouvir a mensagem de Deus, primeira coisa que ele edificou foi o quê? O altar. Quando você está distante do altar de Deus, você se coloca distante da tua vitória. Você se coloca distante da tua bênção. Você se coloca distante da tua libertação. Tem que ter um altar que te abençoa. Tem que ter um altar que te protege. Tem que ter um altar que te conduz. Vou vos revelar algo aqui. O povo de Israel estava a orar aonde? Na terra do Egito, para sair da escravidão. Mas a Bíblia diz que Deus não desceu em Israel. Desceu em Miriam. Por que desceu lá? Porque em Israel só estavam a orar. Não tinha um sacerdote e não tinha um altar. Lá em Midian já tinha lá um sacerdote de Deus vivo e um altar. O sogro de Moisés. Para Moisés receber a visitação de Deus, tinha que ficar 40 anos naquela terra, aprendendo o sacerdócio, aprender a comunicação dos espíritos. Por isso, quando Moisés viu a sarça ardente falando, não tremeu, não sentiu medo, porque já tinha recebido a instrução do mundo espiritual através do seu sogro. Por isso todo o conselho que o sogro de Moisés dava para Moisés, Moisés obedecia. Porque aquela era uma figura paterna espiritual para Moisés. Tem que perceber essas coisas. E quando Deus envia Moisés para voltar no Egito para libertar o povo, Moisés é profeta. Deus tem que chamar o irmão dele. Você pensa que Arão era simplesmente o intérprete de Moisés? Não, Arão era o sacerdote. A vara que virou serpente não era de Moisés, era de Arão. Vai ler bem. Vocês pensam que foi de Moisés? Moisés fala: Arão, joga a tua vara. Porque o sacerdote é que anda com as capacidades espirituais para movimentar os espíritos. Deus levantou um profeta, ao mesmo tempo tinha que levantar um sacerdote. Se na vida você não tem um sacerdote de Deus, os sacerdotes satânicos vão dominar a tua vida. Por isso é que muita gente tem medo de quimbandeiros, de feiticeiros, porque estão na cobertura espiritual de pessoas que são professores da Bíblia e não são sacerdotes do Espírito. Falam bem, explicam bem,
mas são bebês espirituais, fracos espirituais, não entendem nada da espiritualidade. Fala, cheio. Vou te chocar hoje. Temos tanta pregação sem gerar grandes mudanças. Esqueçamos que é um mundo espiritual que gera mudança na terra. Elias, a primeira coisa que fez, tem que colocar o altar em ordem. Aleluia. O altar deve estar em ordem. Você não pode reinar sem um altar. Posso ir mais fundo ainda? Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Vais entender algo profundo ali. Quem está se abençoado diz amém. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Fala aí. Hoje é meu dia. Não vai falhar. Não estás a falar baixo. Não vai falhar. A minha luz vai brilhar. A minha estrela vai brilhar. Diga Xé. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do quê? Do trono. Que está diante do trono. Presta atenção. Imagine que até no céu, essa visão é da majestade, é da sala do trono, onde Deus está. Onde está o trono de Deus no reino? Veja o que Deus fez. Aqui está o trono dele. Em frente do trono tem um altar. Presta atenção. Em frente do trono de Deus tem o quê? O altar. Quer dizer, antes de você subir para o reinado, tens que passar pelo sacerdócio. Tens que ter força espiritual. Tens que ter influência espiritual. E Deus primeiro colocou um altar em frente dele. Ninguém pode sentar no reinado sem exercer influência aqui, espiritual. O altar tem que vir primeiro. Tens que estar pronto para receber a bênção espiritual, receber a graça. Escute o que eu vou pregar aqui. Preste atenção. Está o altar diante do trono. O que é que os anjos fazem naquele altar? Depositam o incenso e as orações de quem? Dos santos. Escute. No mundo espiritual existe um ponto que é chamado a lei da representação. Sabe o que é a lei da representação? É uma pessoa representando milhões de pessoas. É uma ferramenta representando uma outra ferramenta. Alguém está aqui? Amém. Por um homem veio o pecado no mundo, e por um homem veio a salvação aonde? No mundo. Quando Jesus morreu, todos nós morremos. Quando Adão pecou, todos nós fizemos o quê? Pecamos. Lei da representação. Eu não estava lá. Eu não sei quem mandou. Aí vai comer aquele caju, gingenga, maçã, manga. Não sei quem ele mandou. Eu não estava lá. Mas se tornei pecador por causa daquilo. Por causa da lei da representação. E diante do trono, Deus está aqui, o trono, está no trono, e tem um altar. Todo decreto que Deus vai dar para a terra é condicionado por tudo que é colocado por cima daquele altar. E como é que chegam as informações naquele altar? Quando os altares que representam o altar de ouro diante do trono na terra recebem uma informação, é trasladado ou capotado a passagem imediata para o altar que está diante do trono. Você não está entendendo, né? Quando você está a orar aqui na igreja, estás a deixar a tua semente, o teu dízimo, a tua oferta, automaticamente ele é passado para o altar que está diante do quê? Do trono. A Bíblia diz que Daniel estava a orar durante 21 dias. Quem já leu sabe disso. Quando o anjo chegou, o que é que o anjo lhe disse? O Senhor te ouviu desde o primeiro dia.
que a oração de Daniel chegou diante daquele altar desde o primeiro dia que começou a orar. Só que aconteceu uma turbulência espiritual. O anjo que estava a vir com a resposta foi paralisado para não chegar. Por isso existe persistência na oração, porque você não sabe quais são as forças que estão se opor para você não viver a resposta da oração que te foi dado. Nesta manhã eu profetizo em nome de Jesus que todo o caminho fechado se abra para você chegar no lugar da tua bênção em nome de Jesus. A batalha espiritual, presta atenção, a resposta pode ser dada, mas na terra essa resposta ser manipulada por certos espíritos, por certas forças e influências espirituais. Você não tem como negar isso. Nós vivemos ataques espirituais dia após dia. Até Jesus, na oração que ele ensinou, Pai Nosso, disse: Senhor, livra-nos de todo mal e não nos deixa cair em quê? Em tentação. A tentação vai vir, o mal vai vir. Temos que sempre pedir o livramento do Senhor. Se até o anjo foi paralisado, imagina oportunidades que estão para te dar. Imagina o emprego que estão para te dar. Imagina o dinheiro que estão para te dar. Persiste na oração, rompe as barreiras, isola as influências e tudo vai chegar na tua vida. Dentro do trono tem um altar. Por isso, quando você deixa a tua oferta no altar, ele passa direto para o altar do trono. Só assim Deus vai decretar a resposta. A Bíblia fala que nossas obras resistem. Quem resiste a isso? Você acha que só resistam o que você faz, não resistam as tuas orações? Não resistam teus jejuns? Não resistam as tuas ofertas? Resistam. Aleluia. Para você reinar, tens que ter a cobertura de um altar. Posso falar? A tua estrela, a elevação da tua estrela depende da força espiritual que você tem. A tua estrela revela uma informação que muitas das vezes vai atrair combates que você não esperava. Por isso você tem que ter força espiritual. A Bíblia fala: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os espíritos. Muita gente só não está a vencer porque no mundo espiritual está sendo dominado, bloqueado, destruído. E a igreja, angolanos, Zango, precisa perceber isso. Se a igreja compreenderem as minhas mensagens, vão começar a reinar, dominar, avançar. Porque aqui ninguém avança sem a influência do mundo espiritual. Chega de começar a fazer tanta coisa que não geram mudanças espirituais. Há luz em você, mas essa luz foi abafada. Precisa-se de quê? De influência espiritual. Aleluia.